Olá, querida alma, seja muito bem-vinda a esse momento sagrado só seu. Aqui você pode desacelerar, respirar fundo e se conectar com a sua essência mais pura. Agora vamos juntos nessa viagem interna para trazer cura, força, esperança e amor para o seu caminho. Como é sagrado esses momentos de presença e pausa, né? No vídeo anterior, eu falei sobre o encerramento de ciclos, né? Sobre as emoções que nos mantêm aprisionada, uma questão mental e emocional, algumas situações que aconteceram, alguns eventos que aconteceram conosco, né? Então, observar a gente, nos observar, né? Observar a ti mesmo, é educar a mente e também é um caminho para o nosso auto-reconhecimento. Porque a gente está nessa busca do autoconhecimento, né? Mas se auto-reconhecer dentro das situações é muito importante, né? Não só acabar reagindo a todas as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para esse auto-reconhecimento, traz esse compromisso para a gente mesmo, a gente fica por várias vezes puxando a nossa própria consciência, né? Sabe que é orar e vigiar. E a gente fica olhando e percebendo as nossas lembranças das nossas situações e percebe se essas lembranças elas estão te libertando ou estão te mantendo presa a um passado ou a uma situação ou a um evento que aconteceu. Porque, na verdade, é só a nossa percepção que ainda está alinhada com aquele evento lá do passado, né? Porque uma situação marcante que aconteceu algum tempo atrás, ela já está comprometida com o nosso olhar, porque foi naquele momento aquele olhar, então foi uma percepção. Então, muitas vezes aquela história está muito viva dentro de nós. Então, a gente precisa olhar com outros olhos. E isso é autorreconhecimento, né? Entender que nesse momento, saber se essa situação, se essa lembrança, se essas situações, elas estão te libertando ou estão te aprisionando no sentimento de culpa, ressentimento, né? E sempre que esses sentimentos nos visitam, é importante a gente olhar, né? Seja isso influenciado por uma pessoa que ativou um gatilho ou trouxe uma situação que te incomodou, o que é algo lá do passado que veio ou uma situação específica que precisa ser olhado hoje e transformado, né? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue compreender que situações que estão repetidas estão querendo trazer alguma informação e estão pedindo que a gente olhe para isso, né? Sabe? Claro, se você realmente assim desejar se liberar dessas emoções, desses pensamentos que estão te trazendo, na verdade, a sensação de culpa, ressentimento e mágoa, né? E isso é uma decisão sua, isso é uma decisão individual. E cabe somente a você, né? Cabe somente a mim decidir liberar isso e seguir, sabe? Mas também você pode desconsiderar o que a vida está te trazendo, o que as situações está trazendo e continuar preso a essas memórias. Porque um evento que aconteceu lá atrás, se tu tá aprisionado, se tu tá ligado a ele, a ressentimentos, a culpa, a mágoa, isso é memória. Você tá preso em algumas memórias e as percepções que você teve naquele momento. Então é muito importante que quando a gente se revisite, né, revisitar o passado ou revisitar essas memórias, como se fosse uma viagem no tempo, que a gente possa se observar qual é o sentimento que isso ativou em mim, né? Medo, culpa, liberação, revolta, gratidão, eu me sinto feliz, aprendi com aquele momento, porque com esses sentimentos tu consegue perceber se tem mágoa lá para ser limpa e purificada, se tem alguma coisa que precisa ser revista, alguma conduta tua, alguma postura, alguma fala, assumir a responsabilidade realmente pelo que aconteceu ou escolher deixar de lado, porque senão nós vamos nos mantendo aprisionados a essas memórias. Estar aprisionado nessas memórias é como se tu embarcasse num mundo de ilusão, porque o que ficou daquela situação, né, neste ponto de vista que eu estou trazendo aqui para você, né, compartilhando a minha percepção, como eu lido com essas questões, principalmente hoje, como isso eu venho lidando com isso na minha vida, né, é que se esses sentimentos que eu estou acessando através dessas situações, o que eles estão me trazendo? Aprisionamento, culpa, medo, e eu olho para isso e libero,
né? E eu olho para isso e dou um lugar, tá? O que que eu aprendo com isso? Tá, isso está ligado com qual situação? Porque essas memórias, elas podem ser usadas para nos curar e não mais para nos ferir, mas é essa questão que eu falo para você, né? A gente olhar para isso e escolher se essas memórias elas vão vir, esses sentimentos vão vir para te curar, para te impulsionar ou para te ferir ainda mais. E essa é uma decisão muito rápida, né? Que ali quando tu tá naquele envolto de turbilhão de pensamentos e sentimentos que algumas situações te trazem, naquele momento tu pode trazer uma pergunta para ti, tá? Isso tá me curando ou está me ferindo? Tá me mantendo nesse círculo de dor, aprisionamento de coisas que eu tô só resistindo, que eu não posso mudar, sabe? Eu acredito sim que a gente pode usar essas mesmas memórias para curar essas memórias, liberar, identificar o que ainda está preso e fazer esse movimento de liberação. Mas é claro, se assim, né, a gente desejar fazer isso, porque não existe nenhum elo da memória do passado com o que realmente está acontecendo aqui no futuro, a não ser uma emoção. E o que faz esse elo que leva a gente lá para aquela situação é não ter resolvido aquela situação. E a gente fica preso em uma parte do tempo aonde a culpa ainda está dominando, aonde o medo, onde a rejeição ainda está dominando. Né? Eu quero trazer essa reflexão aqui e o quanto isso gera uma guerra contra ti mesmo, né? Sabe? É como não, vê se tu concorda comigo, é como se acontecesse assim, ó. O ego se une com a ilusão, né? E ele fica ali em volta de ti, o ego com essa ilusão lá do passado, dessa memória, e isso fica ali dentro de ti ruminando, né? E tem coisas que a gente precisa ter nosso auto-reconhecimento. Não, isso hoje não faz mais sentido, né? Sabe? Para que repetidamente eu possa viver essas histórias e dar o lugar certo para cada uma delas, né? Sabe? Porque senão repetidamente eu vou viver num mundo de ilusão do ego, com as mesmas histórias sendo projetadas sobre mim, e eu vou vivendo aquilo ali, e aquilo ali não me leva a nenhum lugar diferente. É como se a gente tivesse aprisionado nas ilusões do ego, né? Então, achar uma maneira de se autorregular, de trazer uma respiração, de observar se alguém falar alguma coisa, não reagir na hora, ter aquela pausa, né, para respirar, para responder, não, isso realmente é de agora ou me gatilhou alguma coisa lá do passado, que eu agi dessa mesma forma? Lidar com isso, porque esse imediatismo de que eu tenho que responder tudo agora, eu tenho que resolver tudo agora, muitas vezes nos tira dessa presença com a gente mesmo, para aprender com toda a situação que chega. E quando eu falo toda a situação que chega, é realmente toda a situação tá nos ensinando algo, né? Então vamos trazer essa reflexão assim para essa semana, né? A gente está entrando nessa semana que energeticamente assim é muito auspiciosa, muito poderosa. Tá se falando bastante sobre os eclipses que vão acontecer ainda agora no mês de fevereiro e essa movimentação energética, a gente está sentindo tudo isso, né? Esse eclipse agora que vai acontecer no dia 17 de fevereiro está intensificando muitas energias, então a gente aproveitar isso, né? Porque todo o eclipse é um portal, então que a gente atravessa esse portal com consciência para deixar realmente esses sentimentos, essas emoções que estão criando essas ilusões aqui, né? Trazendo coisas projetadas lá do nosso passado para esse presente, que a gente possa escolher se liberar disso, escolher dar um lugar para isso, né? Isso tá junto, o autorreconhecimento tá junto com essa nossa busca dentro do autoconhecimento, né? Porque é como se fosse, falando daí do universo, né, multidimensional, como se fosse partes nossas lá do futuro, dizendo, olha só, libera isso para te poder seguir, né? Libera essa tua parte, essa tua versão lá atrás para que tu possa seguir. Então isso cabe a nós, né? E sim, isso é uma escolha individual, isso exige um pouquinho mais de presença e colocar em prática as ferramentas de autoconhecimento que a gente tem, que vem adquirindo durante o tempo. Porque autoconhecimento sem o auto-reconhecimento, ele é muito importante, porque eu preciso me auto-reconhecer e colocar em prática essas ferramentas que eu já tenho.
né? Senão fica aquela busca incessante por mais questões. Eu espero que tu possa refletir, que a minha intenção aqui, que a gente possa refletir junto sobre essa mensagem. Pode deixar nos comentários aqui o que tu achou, a tua opinião. Pode entrar em contato comigo também, no meu WhatsApp para a gente conversar. Quero trazer aqui, quero sugestões também de outros temas que a gente pode falar, tá bom? E vamos nos conectando aqui através desse canal. E sou muito grata pela tua presença aqui. Obrigada por estar te nutrindo também, de certa forma, com essas informações que vão chegando aqui. Eu sou a Cíntia Daisiane, terapeuta multidimensional, sou quem faço a transmissão aqui nesse canal e eu te aguardo para a próxima semana para que você possa também receber aqui uma mensagem de ativação, trazendo clareza e entendimento. E se tu quer saber mais de como trabalhar essas frequências, como ter ferramentas para acessar isso, pode deixar aqui nos comentários, me diz o que tu espera, que assim é o meu filtro para ir guiando conteúdos aqui para o canal, tá bom? Um beijo e uma excelente semana, um excelente eclipse. Aproveita isso para atravessar esse portal, para deixar, né, alguns sentimentos, algumas memórias que tu vem carregando há muito tempo para trás. Um beijo e até breve.